Buenas tardes a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, pelo 4º ano, aprendendo com vocês, compartilhando com vocês todas as nossas experiências. E queria me desculpar também por não ter conseguido a tempo traduzir a apresentação, então ela está em português. Também vou falar em português, espero que todos me entendam, mas por favor me interrompam se não entenderem alguma coisa. Hoje nós trouxemos para vocês uma experiência, um programa. Meu nome é Renata, sou enfermeira, trabalho na Secretaria da Saúde de São Paulo, como gerente de projetos, gerente de programas. E trouxemos para conversar com vocês aqui hoje um programa que é um programa que nós temos um interesse muito grande. Ele tem nos trazido resultados muito bons, temos tido muito êxito pela importância do tema, que é o desenvolvimento infantil na primeiríssima infância, que vai do 0 aos 3 anos, e também porque temos conseguido bons resultados e estamos investindo muito nesse programa. Então, nós sabemos que a primeira infância é uma primeira janela de oportunidade para que a gente possa desenvolver toda a atividade cerebral e para que essa criança tenha aí um futuro pleno, um futuro muito melhor. No Brasil, nós tivemos, nos últimos 20 anos, grandes avanços no que diz respeito à mortalidade infantil, devido a alguns programas na área da saúde, alguns programas assistenciais na área da saúde. Tanto no Brasil como em São Paulo, nós reduzimos bastante a mortalidade infantil. Então, devido a avanços em programas de imunizações, nós erradicamos algumas doenças, temos um programa de imunizações que é muito eficiente, implantamos a rede Cegonha, que é a nossa rede materno-infantil, qualificando os serviços, proporcionando triagem neonatal a todos os recém-nascidos, qualificando e humanizando o parto. Então, hoje nós temos muitos centros de parto humanizado, ainda temos uma taxa de cesariana alta, mas com uma tendência a vir diminuindo pelo investimento que tem se feito mesmo nessa área. Teste rápido para sífilis e HIV. Então, com tudo isso, nós conseguimos diminuir bastante a mortalidade infantil nesses últimos anos. Porém, apesar desses avanços, nós temos ainda muitos desafios no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, ao desenvolvimento motor cognitivo dessa criança. Então, precisamos ainda trabalhar muito com relação a esse aspecto. Então, a gente sabe que a primeira infância é uma etapa fundamental, mas ainda temos evidências de que não trabalhamos adequadamente nesta área. E não atendendo a criança, não assistindo a criança nesse desenvolvimento, onde ela ainda tem algumas carências no afeto, na educação, na criação de vínculos, nós sabemos que nós reproduzimos isso, vamos reproduzindo e gerando aí um ciclo de ineficiência na área educacional, ineficiência gerando mais pobreza. Então, é um grande desafio. Nós investimos agora nesta área do desenvolvimento infantil. Tem um vídeo, não sei se eles vão conseguir passar o vídeo. Pensando nisso e estudando isso, e com toda essa comprovação científica, os compromissos com a infância no Brasil, em alguns estados, em alguns municípios e mesmo no governo federal, tem aumentado nos últimos anos.
Em 90 nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto, são leis que protegem a criança nessa fase da infância e da adolescência. Em 2015, uma política nacional de atenção integral à infância, instituindo vários protocolos e fluxos de serviço para a assistência da criança, especificamente na área da saúde. E em 2016, o marco legal da primeira infância. Hoje nós temos no Congresso uma bancada da primeira infância, que é uma bancada que estuda e elabora, discute e desenvolve toda uma legislação de políticas públicas voltadas para a primeira infância. Então, alguns programas, né, que nós começamos a ter aí nesse período. E em São Paulo, em 2012, nós começamos a desenvolver esse nosso programa, que é o São Paulo pela Primeiríssima Infância. Em parceria com uma fundação, nós tivemos a felicidade de encontrar uma fundação muito séria, muito competente, que estuda, né, que tem um núcleo de ciências de estudo para a primeira infância. E com essa parceria, em parceria com essa fundação, que é a Fundação Maria Cecília do Souto Vidigal, nós desenvolvemos então todo um programa intersetorial que envolve as secretarias da saúde, as áreas da saúde, da educação e do desenvolvimento social, trabalhando juntas para suprir essas carências que nós encontramos, carências, dificuldades, as fragilidades, principalmente entre as crianças e famílias mais vulneráveis. Então, com isso, nós tivemos uma ampliação na nossa rede, que era uma rede voltada na área da saúde, para alguns serviços e setores de saúde, a rede educacional, a área de assistência social com seus programas específicos. Então a nossa rede foi ampliada, ficou muito mais complexa, né? Agora nós temos uma interação, uma intersetorialidade e trabalhando juntas, né? Todas essas áreas. Então o programa é baseado a partir desses 4 eixos. A capacitação, a mobilização, que é a mobilização da comunidade, o eixo de governança e de gestão e avaliação. Então, a partir desses 4 eixos é que a gente trabalha esse programa. Então, o eixo de governança e gestão é o eixo onde nós trabalhamos com os gestores, com as pessoas que têm o poder de tomar as decisões. Se eles não participam, se eles não estão presentes, se eles não conhecem e não entendem o programa, eles vão dificultar e nós vamos ter, né, muito mais trabalho para conseguir essa implementação. Então, foram formados comitês gestores com os secretários da saúde, secretários da educação, secretários do desenvolvimento social, a níveis regional. Então, os setores regionais formaram aí um comitê e a nível local também, nos municípios. Então, dentro desse comitê são planejadas as ações, é feita toda a avaliação, o monitoramento da implantação do programa e onde são tomadas todas as decisões. Existe alguma dificuldade, existe em algum lugar o programa não está dando certo, vai para dentro desse comitê e é o comitê que vai se incumbir de estar procurando aí as soluções. O eixo da avaliação, no início do programa, no início da implantação do programa, nós aplicamos uma avaliação que é uma avaliação participativa. Nós temos toda uma metodologia para avaliar em cada município os processos de trabalho nas unidades de saúde e nas escolas infantis, né, que nós chamamos de creches. Então, é uma avaliação que os próprios funcionários, os próprios profissionais vão aplicar entrevistando os usuários. E assim eles começam a perceber o seu processo de trabalho. Então, nós avaliamos 44 indicadores de processos de trabalho. E
com essa avaliação, nós temos uma linha de base para começar a implantar o programa. No próprio processo de avaliação, já começa a se perceber aonde existem, né, fragilidades, dificuldades, e eles já começam a pensar nos planos de ação, nos planos de intervenção, para poder suprir essas dificuldades. E com a capacitação que eles recebem, nas capacitações eles começam a trabalhar melhor esses planos. Então, o profissional da saúde vai entrevistar os usuários da escola infantil, os responsáveis pelas crianças, que levam as crianças à escola. O profissional da educação vai para a unidade de saúde entrevistar as gestantes, os pais que levam as crianças ao posto. E assim eles começam já, nós temos essa linha de base. No eixo da capacitação, são realizadas oficinas de formação, oficinas de capacitação intersetoriais, com a participação de todos esses profissionais. E elas são reeditadas, essas oficinas, elas são feitas regionalmente, e esses profissionais vão ser os reeditores que vão colocar isso a nível local. Então, são oficinas para trabalhar esses temas especificamente: pré-natal e puerpério, humanização do parto, puericultura, a maneira como a criança é atendida dentro da atenção primária da saúde, espaços lúdicos, que é a criação de espaços lúdicos e pensar em espaços lúdicos em todos os locais onde a criança possa ser atendida. Todo local onde existe a possibilidade de se atender uma criança, é implantado um espaço lúdico naquele local. Grupos de família e educação infantil. Então, são esses os temas das oficinas de capacitação. No eixo mobilização, então, nós trabalhamos com a comunidade e com os influenciadores, né? Toda a mídia, as pessoas que podem influenciar e que podem fazer com que esse programa se torne, dê sustentabilidade ao programa, né? Então, são pessoas que vão estar sempre presentes, cobrando, para que o programa continue, para que ele persista, para que ele continue existindo. Então, é chamada toda a comunidade para participar desse programa. E um grande momento é o que a gente chama da Semana do Bebê. Nós mobilizamos toda a cidade por uma semana, todo o município por uma semana, com palestras, com eventos, tudo relacionado a essa fase da primeira infância. Produzimos, né, esse vídeo que vocês viram agora, faz parte desse material de comunicação que foi produzido. Então, nós temos várias publicações em parceria com a Fundação. Produzimos um documentário que se chama O Começo da Vida, que é um documentário também que serve para que nós trabalhemos essas questões da primeira infância com comunidades. Então, passamos o documentário num cinema do município, chamamos toda a comunidade e depois discutimos com a comunidade todos esses aspectos, né, voltados à primeira infância. Então, essa é o eixo da mobilização. E temos, como resultado da implantação desse programa, por enquanto ele foi implantado em 40 municípios, isso já desde 2012 até agora. Ele leva 3 anos aproximadamente para ser implantado integralmente dentro do município, mas nós tivemos uma participação muito grande nas formações, nas capacitações, a qualificação do trabalho intersetorial que antes não existia. A partir desse trabalho, estes setores de educação, saúde e assistência social passaram a trabalhar juntos em outros aspectos também. Começaram a trabalhar questões dos idosos, questões de saúde mental, questões de violência. Começaram a trabalhar juntos em outras áreas também, a partir
desse trabalho. Então é um trabalho intersetorial que antes não existia. Uma maior participação do restante da família, principalmente do pai, no pré-natal e na assistência a essa criança. Antes era só a mãe, né, que aparecia, só a mãe, que o nosso contato, o nosso vínculo era quase que exclusivamente com a mãe. Com esse trabalho nós conseguimos trazer o pai e toda a família, toda a comunidade onde aquela criança vive, para que a gente possa discutir com eles, conversar com eles. A criação de espaços lúdicos em todas as unidades. A criação e a manutenção de grupos de gestantes e de famílias grávidas. Então hoje os grupos não são mais de gestantes exclusivamente, são grupos onde toda a família participa. Nas escolas infantis nós tivemos a revisão de vários processos pedagógicos. Escolas infantis de crianças de 0 a 3 anos, que antes eram locais onde a criança ficava quase que exclusivamente para ser alimentada, para ser cuidada enquanto a mãe trabalhava. Hoje já existe um projeto pedagógico com essa criança. Então hoje ela já é estimulada, ela já tem, né, é tratada de uma maneira completamente diferente. E a mobilização, né, da comunidade, com a Semana do Bebê e com esses eventos que têm sido promovidos para discutir essas questões. Então, o ano passado nós fizemos um levantamento das melhores práticas que foram práticas oriundas, práticas que foram desenvolvidas a partir desse programa. Então, elas foram premiadas, foram publicadas em um livro, e para a expansão do programa agora, nós estamos desenvolvendo, já estamos capacitando gestores regionais, que nós temos, foram 40 municípios onde o programa foi implantado, mas em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Então, para que nós consigamos implantar no estado todo, é um programa que tem um custo alto, ele leva um certo tempo. Então, a maneira como nós conseguimos fazer que ele consiga ir para todos os outros municípios é trabalhando regionalmente. Então, trabalhando com os gestores regionais. Esperamos que esses gestores regionais apoiem os municípios da sua região para a implantação do programa. Dentro do programa nós também desenvolvemos um índice paulista da primeira infância, avaliando indicadores de saúde e indicadores de educação. Nós mapeamos no estado as regiões, os municípios que têm maior vulnerabilidade. Por enquanto, esse índice é um índice somente de acesso, né, a serviços e alguns índices de saúde, como cobertura vacinal, índices de mortalidade e acesso na área de educação. Mas nós já estamos pensando, um grande desafio agora é que a gente tenha indicadores específicos do desenvolvimento infantil, que, né, ainda não temos um sistema de informação para que possamos ter os indicadores específicos do desenvolvimento infantil mesmo. Aquela avaliação que é feita no início do programa, no final é feita também da mesma maneira, para que a gente consiga avaliar o desenvolvimento, o quanto se evoluiu nos processos de trabalho a partir do programa. Aqui, um dos primeiros trabalhos desse curso, né, dos gestores regionais foi identificar, dentro da sua região, identificar os pontos onde essa criança pode ser atendida, que possam contribuir para o atendimento dessa criança. Então, unidades de saúde, escolas, ONGs, instituições, serviços comunitários, serviços jurídicos que fazem atendimento à infância e à adolescência, todos os pontos que podem ser pontos onde essa criança possa ser atendida, possa ser assistida, e vincular.
quais são as ligações entre esses pontos. Então, onde a ligação já existe, é forte, aonde a ligação precisa ser fortalecida, aonde essa ligação precisa ser instituída, que ela ainda não existe. Então, começou-se a trabalhar a rede nessa região, toda a rede intersetorial para proteção à criança. E o programa Criança Feliz, que é um programa nacional, né, que começou a partir de 2016, foi implantado em 2016, que é um programa de visitação domiciliar. Nós já temos no nosso programa de saúde da família as visitações domiciliares por agentes comunitários de saúde e pelos profissionais mesmo, médicos e enfermeiros, mas que tratam temas específicos da saúde. A partir do programa Criança Feliz, criou-se um outro tipo de visitador. Um visitador que vai ter acesso às gestantes, às crianças, e identificar os serviços que elas necessitam, orientar e encaminhar esses serviços. E prestar toda a orientação também com relação à qualidade do atendimento, à qualidade da relação que aquela criança tem com a família, com os pais, com o meio em que ela vive. Então, são visitadoras que vão avaliar todo o contexto onde essa criança vive e identificar fragilidades, vulnerabilidades e dar conta de resolver essas questões. Então, as vantagens que nós temos com o desenvolvimento de programas da primeira infância, a gente sabe que, né, com uma assistência adequada, nós melhoramos o desempenho emocional, cognitivo, a aprendizagem dessa criança. Acabou mais? Acho que não precisa, está no fim. Tem pouca gente. Todos ouvem? Então, sim, estão ouvindo. Toda manhã podia estar perfeitamente. Sim. Bueno, promovemos habilidades sociais, vínculos mais duradouros, reduzimos as possibilidades de doenças crônicas, que são crianças que terão possibilidade de um autocuidado muito mais qualificado. Promovemos a saúde mental dessa criança. Eventos adversos nesse período da primeira infância causam o que nós chamamos de um estresse tóxico, que pode, né, perdurar, que pode, né, causar consequências graves para o resto da vida. Contribuímos para a redução do sofrimento das gestantes, das crianças, suas famílias, reduzimos a delinquência, o abuso de substâncias ilegais, potencializamos o desenvolvimento pessoal e com isso melhoramos a economia também. Cuidando das crianças, estamos cuidando do nosso futuro também. Pronto, então aqui é só para mostrar que, né, toda a comunidade, toda a rede de serviços, de instituições, todos têm a responsabilidade de trabalhar juntos para que a gente consiga proteger essas crianças. E os nossos desafios principais agora é estar constantemente revendo as diretrizes setoriais das políticas públicas, mas isso baseados em estudos científicos, baseados em estudos que comprovem a eficiência ou não de alguns programas, incentivando a atuação interdisciplinar e fortalecendo os espaços intersetoriais, né, como a gente tem procurado fazer, assegurando espaços de educação permanente, né, educação o tempo todo para que isso permaneça, e produzir indicadores, né, para que a gente possa avaliar efetivamente se esse trabalho está tendo um bom resultado no desenvolvimento infantil mesmo, no desenvolvimento motor, cognitivo, emocional dessas crianças. Então, com tudo isso, hoje nós tivemos também uma feliz visitação aqui em Santiago del Estero. Vocês estão tendo aí uma amostra
muito bonita, que quem não foi ainda, né, recomendo que vá e leve seus filhos, e é muito interessante, e é de espaços desse que a gente precisa, né, cada vez mais, para estimular pais, estimular crianças né, procurando sempre um bom desenvolvimento. Então, muitas graças.